Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Damos graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui na EBD Online para mais um estudo da Palavra de Deus. Nesta feita acompanharemos a lição dos pré-adolescentes, que tem como temática geral Quem é Deus? E hoje vamos acompanhar que o nosso Deus, ele é Deus de amor. A lição de número 5 da nossa revista. A gente vai ler a nossa lição de hoje, que se encontra em João, capítulo 3, versículo do 13 ao 18, que diz: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, essa é a nossa lição de hoje, que se encontra assim nesse texto em João, capítulo 3, versículo do 13 ao 18, e vamos acompanhar Deus como um Deus de amor. Então você, professor, que já nos assiste, também aluno da sala dos pré-adolescentes, vamos trilhar esse caminho de compreensão acerca do amor de Deus. Uma compreensão que é limitada à mente humana, porque o amor de Deus é um amor imensurável. Ele é um amor profundo, amplo, e que a gente não consegue compreendê-lo dentro da nossa razão humana, mas que podemos vivenciá-lo e senti-lo, porque Deus, ele nos ama. Deus, ele nos ama. A nossa Bíblia, ela diz o seguinte: o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de você. Isaías capítulo 49, versículo 15. Quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Primeiro objetivo: apontar que o amor de Deus é manifesto desde a antiguidade. Segundo, destacar que o amor de Deus concede perdão a todas as pessoas. E terceiro, especificar que a entrega de Jesus na cruz é a maior demonstração de amor de Deus pela humanidade. Então a gente vai perseguir esses três objetivos na nossa lição de hoje. Então você que nos acompanha deve conhecer e no final da aula atender esses objetivos que assim são especificados na lição. E você, professor, deve seguir esses objetivos para a compreensão da sua sala acerca do assunto. E a nossa lição, ela na sua introdução vai trazer uma das frases que vai guiar todo o nosso estudo. A nossa lição diz: amar é muito mais do que sentir algo. Amar é uma decisão. Baseado nesse texto da lição, a gente pode abrir a nossa Bíblia lá em 1 João, capítulo 4, e o versículo 8. Texto-chave que demonstra a essência de Deus como o amor. O texto bíblico diz em 1 João, capítulo 4, versículo 8: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o texto bíblico faz referência da essência de Deus como Deus de amor. Mas ele não termina por aí, mas traz essa demonstração de amor na prática, em atitude, em uma decisão. E o versículo 9 diz: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nosso Deus é um Deus essencialmente amor. Mas esse amor não apenas fica na essência de Deus, em palavras, de maneira abstrata, mas é colocado em prática, em funcionalidade por meio de Cristo Jesus. Então Deus, ele é um Deus de amor que entregou seu Filho. Então Deus, ele decidiu nos amar e demonstrou isso de maneira profunda através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário.
Todo o conteúdo do amor divino é compreendido na ação de Deus. E o versículo 10 diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então nisso consiste o grande amor de Deus. Quem Deus é em sua essência? Sua decisão em entregar Jesus Cristo por cada um de nós. Então você, professor, como orienta a nossa lição, você deve classificar o amor conforme o dialeto grego. E a nossa lição ela traz 3 classificações acerca do amor. Primeiro é o amor ágape, amor afetivo, incondicional, o amor de Deus. Segunda classificação, o amor filos, amor fraternal, amor que existe entre os irmãos e os amigos. E a terceira classificação é o amor eros, amor entre um homem e uma mulher, amor que há entre o marido e a esposa. Então, fazendo um rápido comparativo entre dessas 3 classificações, desejo comparar o amor eros com o amor ágape. E dentro das características do amor eros, a gente observa a busca pela satisfação no outro, paixão por muitas coisas como a arte e a beleza, busca satisfação e valor naquilo que ama. Então, amor eros, o amor natural que é dado ao homem e que está em sua essência natural, é um amor que busca satisfação no outro, é um amor que persegue o mérito, é um amor que busca valor no objeto em que é amado. Então, o amor eros possui essas características. Em comparação ao amor ágape, que é o amor que ama sem busca nenhuma satisfação, o amor que não se baseia no mérito, o amor que ama e não é o amável, não amável, o amor que ama o não belo, até o repulsivo, o amor que nada recebe em troca. Se o eros, ele busca a satisfação, amar aquilo que é belo e atraente, o amor ágape não tem essa mesma busca. O amor ágape, ele é realizado, ele acontece independente da satisfação, independente se é belo. O amor ágape, ele ama até o repulsivo, se possível assim for. Então, o amor ágape, o amor de Deus, ele excede qualquer coisa que o homem possa buscar em sua satisfação. O amor ágape, ele está muito além de qualquer amor natural que nós podemos ter. O amor ágape é o amor de Deus, que não busca mérito e satisfação em coisa alguma. E a gente observa alguns exemplos lá no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Deus escolhe a nação de Israel como povo separado para os seus desígnios e para os seus propósitos e os seus objetivos, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 ao 8, diz assim o texto bíblico: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que de todos os outros povos, pois vós ereis menos em número do que todos os povos. Versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então observe que foi o amor de Deus que separou e escolheu a nação de Israel. Não foi mérito que Israel poderia ter, pois não tinha, porque era a nação mais fraca em relação à situação bélica, economicamente fraca, era uma população pouco numerosa, mas Deus a escolheu através do seu amor, sem pretensão pessoal, sem busca de mérito ou satisfação pessoal, mas apenas pelo amor Deus escolheu a nação de Israel. No Novo Testamento, a gente vai observar a pessoa de Jesus Cristo como a expressão máxima do amor de Deus sobre toda a humanidade. Se no Antigo Testamento a nação de Israel era escolhida de maneira particular, agora o amor de Deus ele é expresso
e estende sobre toda a humanidade de maneira clara por meio de Cristo Jesus. E a nosso primeiro tópico da lição, observamos o Senhor com a conversa com Nicodemos. E ali a gente observa o texto que traz a chave e que demonstra esse grande amor de Deus. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essas foram as palavras de Jesus para Nicodemos naquela ocasião. E Jesus revela o grande amor de Deus através de Cristo Jesus para a nossa vida. E entendemos que esse amor de Deus é um amor espontâneo, que não precisa de prerrogativas para que venha a acontecer. O amor de Deus não precisava do mundo para existir. O amor de Deus também não precisava do homem para existir. Estes apenas recebem o amor de Deus. Mas o amor de Deus sempre esteve com ele desde a fundação do mundo, desde a eternidade. Pois o amor é a própria essência de Deus. Então o amor de Deus é espontâneo e não precisa do belo, não precisa do melhor ou daquele que tem mérito. Ele ama incondicionalmente. A nossa lição também apresenta alguns exemplos do amor de Deus no Antigo Testamento. Sobre a vida de Noé, o amor de Deus foi dado como livramento. Uma geração perversa, violenta, ali estava. Mas o amor de Deus observou Noé e sua família e lhe livrou do grande dilúvio que viria a acontecer sobre a terra. Também observamos o amor de Deus por Ló, sobrinho de Abraão, homem que se separa naquela ocasião e vai morar próximo a Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus estava pronto para cair sobre aquelas cidades, mas Deus livrou a Ló através do seu amor, através da sua misericórdia e também através da sua graça. Então Deus do Antigo Testamento, desde a antiguidade, é o Deus que ama, é o Deus que tem graça e misericórdia em favor dos homens. No Novo Testamento, observamos a pessoa de Jesus Cristo como a expressa glória de Deus. Ele era o amor personificado. E observamos lá em Mateus, capítulo 20, versículo 24 ao 34, Jesus ele curando os dois cegos que ali estavam, solicitando aquele favor de Jesus. E através da compaixão de Jesus, do seu amor, ele traz cura sobre aqueles cegos. Também o perdão à mulher pecadora, mulher que foi pega em adultério. Mas Jesus, através do seu amor e misericórdia, traz livramento àquela mulher e ainda perdoa os seus pecados. O perdão é a fraqueza do discípulo Pedro, aquele que negou a Jesus, que disse que não lhe conhecia, nem ouviu falar dele. Mas Jesus não ama porque nós lhe amamos, mas ele nos amou primeiro, apesar de todas as coisas. Pois há um texto bíblico que diz que Jesus, Romanos, capítulo 5, versículo 8, não nos amou porque hoje estamos aqui e servimos a Ele, mas Ele nos amou enquanto nós estávamos em uma condição deprimente, em uma condição de pecador. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Diz assim um texto bíblico: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ainda pecadores, distante de Deus, Ele já nos amava, porque essa é a essência de Deus, apesar de todas as circunstâncias, condições ou de pessoas. Deus, Ele nos ama. E Deus, Ele perdoa Pedro através do seu amor e misericórdia. O amor de Deus por nós é revelado de maneira extraordinária na cruz do Calvário, aonde Jesus não abriu mão da sua missão. Apesar de todas as dores, sofrimento, o seu amor ainda foi maior por cada um de nós. E a nossa lição, ela diz, em sua vinda aqui na terra, Jesus deu a maior demonstração de amor possível a toda a humanidade. Ele se entregou para morrer na cruz em lugar de todos os pecadores,
Por causa da sua morte, hoje nós podemos ser perdoados por Deus e temos a oportunidade de morar no céu com Ele. Não há maior amor do que este. Então você, professor, então você, aluno, pré-adolescente, tenha essa consciência de que Deus ama você. Querido professor, reforce essa verdade na sala de aula. Traga à tona a realidade do amor de Deus na vida de cada pré-adolescente que se encontra na sua aula neste domingo. Faça ele entender que apesar das circunstâncias adversas, apesar que acontece pais que não demonstram amor aos seus filhos, eles podem se sentir esquecidos e desamparados, mas lembre-nos que Deus ama a cada um de nós. E esse amor independe de circunstância. Deus, Ele é amor. E a nossa lição ela conclui desta maneira, apontando a cruz como a maior expressão do amor de Deus para cada um de nós. Então o amor de Deus ele é espontâneo, o amor é a própria essência de Deus e Deus nos amou antes mesmo de nós lhe conhecermos. Deus, Ele é amor. E que Deus assim continue abençoando a cada um dos professores e pré-adolescentes que compõem essa faixa etária, que vem construindo e aprendendo, e hoje aprendeu que o amor de Deus independe de qualquer circunstância. Quem é Deus? Deus ele é também amor. E que Deus assim abençoe a vida de cada um e que possamos nos encontrar na próxima aula. Deus abençoe.